os que ele mesmo quis, vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expulsar demônios. Amém? Só até o versículo 15. Depois, nos 16, 17, nós vamos ter o nome desses homens que foram chamados dos discípulos, né? Mas eu quero me ater nesses 3 versículos hoje. Amém? Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nesta manhã venha trazendo uma palavra clara aos nossos corações. O Senhor venha nos dando clareza naquilo que vamos transmitir para a tua igreja. Que nós possamos, Senhor, sair daqui alimentados pela tua palavra, fortalecidos por tua palavra, e discernir em qual nível nós estamos e o que nós precisamos fazer para passar para o outro nível que o Senhor quer que nós estejamos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras através da minha boca falando para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz aqui no livro de Marcos, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Jesus subiu ao monte e chamou para os que ele quis, né? Jesus chamou os que ele quis. Lá no versículo 13, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Primeira parte chamou os que ele quis. Você está aqui porque você foi chamado por Deus. Você não está aqui porque você é bonzinho, porque você é perfumado, porque você é branco ou é preto, está com cota. A gente vinha falando disso hoje. Eu entrei na igreja por cota. Você está aqui porque Jesus se revelou para você. Uma vez eu fiquei, Senhor, a gente às vezes prega, a pessoa não se converte. Aí vem um outro lá, fala uma palavrinha, o cara aceita Jesus chorando, se derramando, né? Aí um dia Deus me mostrou, João 15:16. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E Deus trouxe isso ao meu coração. As pessoas só vão entender a mensagem do Evangelho quando eu me revelar para elas. Não é as suas palavras convincentes. Jesus é tão tal que Jesus nos disse, vão e convençam as pessoas. Vão e convertam as pessoas. Jesus não nos chamou para converter ninguém. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder de converter ninguém. Ele disse, vão e pregue. Ele deu uma ordem. Isso aí nós temos que fazer. Pregar o Evangelho. Por quê? Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem vai fazer brotar a semente é o Espírito Santo. Você lança a semente. Eu fui criado na Igreja Batista até os 12 anos. Minha avó me levava para a Igreja Batista, eu escutava história bíblica. Mas com 18 anos de idade, esse testemunho, o Guilherme fala que eu já dei umas 1000 vezes aqui, vou dar de novo. Uma vez eu estava lá no mundão, na bagaceira mesmo, só querendo curtição. E um dia eu escutei uma voz falando comigo, vai para a igreja. Eu falei, estou ficando doido ouvindo voz. E daqui a pouco aquela voz falou mais forte, vai para a igreja. Na mesma hora, eu me lembrei de uma historinha bíblica que eu aprendi na escola bíblica dominical, de Eli, o sacerdote, e Samuel. Quando Deus falou com Samuel, e ele foi lá onde estava o sacerdote, perguntar para o sacerdote se ele tinha chamado ele. Disse, não te chamei. Ele foi deitado, daqui a pouco, novamente, a voz chamou ele, era o Senhor chamando. Aí eu, na hora, o Espírito Santo pegou aquela palavra e disse assim, Deus está falando comigo, que privilégio. Eu vou para a igreja agora. Meus amigos estavam tudo me esperando para ir para a discoteca, na época dos embalos do sábado à noite, que
Quem tem 18 anos, 19, sabe disso, né? O que eu estou dizendo, os embalos de sábado à noite, a discoteca. E eu deixei meus amigos tudo lá esperando e fui para a igreja. Cheguei lá, entrei na Assembleia de Deus, pequenininha, igreja pequenininha, lotada. E tinha um velhinho do meu lado que falava em línguas e chorava, e eu senti uma alegria que eu nunca havia sentido na minha vida. E naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus e falei, a partir de hoje eu vou seguir a Cristo. 18 anos de idade. Depois disso aconteceu muitas coisas, tudo mais, a palavra de Deus permanece. Então, a palavra ficou, a semente ficou no coração. Então Deus trouxe clareza para mim, pregue. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Pregue a palavra. Pregue, não interessa quem vai colher. Você teve a sua parte. Amém? Continue pregando o evangelho. Então ele chamou ele nos chamou para os que ele quis. Os que ele quis salvar. Jesus chamou aqueles que ele quis salvar. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu até preguei sobre isso aqui na igreja, né? Jesus promete um fardo leve, mas às vezes as pessoas querem colocar tantos acessórios para a salvação que o evangelho se torna uma coisa pesada, chata, enjoada, que a pessoa até não quer ser crente. Ah, ser crente é essa porcaria aí, esse peso aí, já basta o que eu trago lá no mundo, já basta o que eu carrego, agora ainda tem mais essa. Então, muitas vezes tem isso, né? A igreja coloca tanto dogma, tanto peso nas pessoas, e Jesus não chamou para colocar peso em ninguém, irmãos. Jesus nos chamou para sermos livres. Jesus nos chamou para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade, para sermos livres. Aleluia! Eu sou livre. Repita comigo, eu sou livre. Amém? Você é livre, você não tem que estar preso a nada, você não tem que estar amarrado a nada. Você é livre porque Jesus te livrou, Jesus te libertou do jugo, do peso do pecado. A palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquele peso da culpa acabou, meu irmão. Uma vez eu fui atender uma senhora que ela não se perdoava porque antes de converter tinha feito um aborto. E ela não se perdoava, era crente, mas não se perdoava. Eu falei, minha irmã, quando Jesus disse tudo está consumado, ele disse tudo está consumado mesmo. Então esse aborto que a senhora praticou aí lá, ficou no passado. A palavra de Deus diz o quê? Que foi lançado no mar do esquecimento. E a gente ainda faz uma parafraseia isso, né? Dizendo assim, colocou uma plaquinha, aqui é proibido pescar. Os seus pecados que você fez lá atrás não interessa. Foi perdoado, você foi perdoado. No momento que você entregou sua vida a Cristo, você foi perdoado. Não importa, você foi bandido, foi ladrão, foi assaltante, foi estuprador, não interessa. Uma vez a pessoa falou assim, a igreja é cheia dos ex. Eu falei, não é cheia dos ex não, meu irmão. Se Jesus sair dali, todo mundo volta. Todo mundo volta a ser o que era se Jesus sair. A igreja é cheia de pessoas que entenderam que não tem capacidade de dirigir sua vida e entregou na mão de Deus para dirigi-la. Eu não tenho capacidade de guiar minha vida. E eu entreguei na mão de Jesus para guiar. Então, Jesus, o primeiro processo, o primeiro chamado que Jesus faz aqui, nesse texto, é para ser salvo. Os que ele quis, chamou os que ele quis. É para ser salvo. Você já foi salvo. Você já recebeu a salvação. No momento em que você, no ato de fé, entregou sua vida a Cristo, você creu no sacrifício de Jesus, acabou. Ainda que você queira, não consegue mais. É interessante.
A gente que nasce de novo no reino de Deus, às vezes a gente quer sair fora e não tem jeito. Porque você vai para lá, você não consegue desfrutar de tudo que tem lá. Porque você desfruta, mas daqui a pouco você está angustiado. E você nem desfruta o que tem do lado de cá. E você fica no meio termo. Então é melhor vir para o lado de cá mesmo, dizer, Senhor, está aqui minha vida, toma ela em tuas mãos. Jesus chamou primeiro para te salvar das suas mazelas, das suas enfermidades, das suas angústias, dos seus desacertos. Quais são os seus desacertos? As coisas não estão dando certo. Aí ele foi ser crente porque não está dando certo. Fez certo, é isso mesmo. Foi ser crente porque não está dando certo mesmo. Que bom que você reconheceu que Jesus é que vai acertar você. Que só tem solução em Cristo. Ele foi ser crente, que cansou de fumar maconha. Que bom, maravilha, glória a Deus. Glória a Deus, ele cansou de fumar maconha e quer uma coisa maior, que vá suprir ele, que vá encher ele, que vá tampar aquele buraco, aquele vazio, que não seja maconha, que não seja bebida, que não seja a prostituição, o sexo. E só Jesus pode tapar esse buraco vazio que existe dentro do homem. Só Jesus. Só Jesus. Esse é o primeiro chamado. Que maravilha, né? E nesse primeiro chamado é tão interessante que quando a gente vem a Jesus, parece que a gente ora e parece que a boca de Jesus, o ouvido de Jesus fica bem pertinho da boca da gente. Tudo que a gente pede, ele está fazendo. É engraçado isso. Quando a gente entrega a vida para Jesus, parece que ele bota a boca o ouvido bem do lado da boca da gente, assim, só para escutar o que a gente está querendo. Quando a gente pede, já está aqui. Olha aqui, né? Agora vem a segunda fase, né? Chamou os que ele quis. Agora ele chama aqui, ó. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Agora vem a segunda parte. O processo, o discipulado. Andar com ele. Caminhar com Jesus. Agora você vai aprender de Jesus. Você não apenas é salvo, mas você vai entrar num processo de discipulado, de multiplicação, que Jesus disse, vão e façam discípulos. E agora ele vai preparar você para fazer discípulos. Ele não vai preparar você para converter ninguém, você não tem o poder. Desista dessa mentalidade de que vai converter os outros, de que vai mudar os outros. Tem muito crente achando que vai mudar os outros. Tem mulher que casa com um cara alcoólatra. Ele disse que quando casar vai parar. Mentira! Ele vai piorar. Casa com um cara que é grosso, ignorante, bate, xinga. Aí ele vai ficar bonzinho depois. Vai piorar. Ele vai bater em você também. Quem muda é o Espírito Santo, irmão. Só igreja não muda, religião não muda. A gente precisa de congregar. É bom nós estarmos juntos. É bom nós estarmos juntos. Ouvir a palavra de Deus. Mas nós precisamos, além de estarmos juntos, nós precisamos nos achegar a Jesus. Nós precisamos estar com Ele. Com Ele. Não somente para ser salvo, mas para aprender com Ele. Para ouvir. Jesus estava lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram os amigos de Jesus. A Bíblia não diz nem que eles eram discípulos. A Bíblia diz que eles eram amigos. O quanto é importante essa palavra amigo. Não é qualquer pessoa que é amigo. E estava ali, os amigos. E a Bíblia diz que Maria ficava aos pés de Jesus, aprendendo o tempo todo, perguntando, querendo saber das coisas do reino de Deus. Maria é uma verdadeira discípula.
Ela queria mesmo, era um discipulado, era estar junto do mestre. E Marta não, Marta estava lá, fazendo bolo, fazendo pão de queijo, fazendo cafezinho, o chazinho, e falando para Jesus, Senhor, a minha irmã está aí, manda ela vir aqui me ajudar. Ela não está fazendo nada, manda ela me ajudar. E Jesus disse, calma, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Deixa de ansiedade, mulher. Deixa de tanto proativismo. Tem gente que pensa que servir a Deus é ser ativista. Tem gente que pensa que andar com Deus é ser ativista. Hoje nós vivemos dias que muitas igrejas, muitas congregações têm ensinado um ativismo religioso. Domingo é culto, segunda é culto, terça é culto, quarta é culto, quinta é reunião não sei de quê, sexta é reunião daqui, sábado é culto, domingo é culto de novo. As pessoas não têm mais tempo nem para elas. Não tem vida social, não tem vida familiar, porque é tudo dentro do templo, tudo dentro da igreja. Isso é ativismo religioso. Jesus não chamou a gente para nenhum ativismo religioso. Lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele disse assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu vim de uma denominação que quando eu aceitei Jesus, agora eu não podia mais visitar um parente, eu não podia ir no aniversário de um parente que não era crente, eu não podia mais ir num batizado de um filho de um parente meu, nem de um amigo meu, que fosse na igreja católica, eu não podia mais ir num casamento de uma pessoa que fosse na igreja católica, porque se eu fosse, eu era disciplinado. Gente, como é que eu vou ganhar as pessoas para Jesus se eu me isolo delas? Você vê que isso, a igreja entra por esse caminho, é uma estratégia de Satanás. Por quê? Porque se você se afasta das pessoas, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, isso é o evangelho. Eu não quero isso para mim, não. Fulano agora ficou, não fala mais com ninguém, se acha mais santo do que todo mundo, começa a criticar. E eu me lembro que nessa época eu não ganhei um familiar meu para Jesus. Não ganhei ninguém. Ganhei muita crítica dos meus familiares. Mas depois que eu entendi que eu tinha que sair dessa bolha e viver o evangelho de Jesus, eu ganhei minha mãe para Jesus, eu ganhei meu irmão, eu ganhei meu sobrinho, eu batizei eles, tive o privilégio de batizar minha mãe, tive o privilégio de batizar meu irmão, batizei meus sobrinhos e várias outras pessoas. E um dia minha mãe até falou, estava lá em Recife, e falou assim, nossa, pastor trabalha desse jeito. Eu não sabia, eu pensava que pastor não trabalhava, não. Eu pensava que pastor ganhava dinheiro e não fazia nada. Mastuva, eu ia almoçar, era 4, 5 horas da tarde, subindo ladeira, descendo ladeira, evangelizando lá na favela, né? Aí aquilo fez ela entregar a vida para Jesus, ela acabou aceitando Jesus. Ela falou, isso aí que eu não sabia que era isso, não. Né? Então ela está salva, eu creio que ela está salva, Jesus já entrou na vida dela, né? Foi batizada. Então o segundo ponto é esse, Jesus chamou para estar com ele. Você tem estado com Jesus? Você tem dado tempo para Jesus? Você tem passado tempo com Jesus, querendo aprender com ele? Tem uma música aqui que nós cantamos, por ele, com ele, como que é? Para ele, por ele estou gastando a minha vida. É bom, estou gastando, estou entregando ela na mão dele mesmo, né? Caminhar com Jesus, nós vamos aprender os princípios. Andar com Jesus é aprender a andar a segunda milha, é aprender a ensinar a perdoar. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu gosto muito do senhor, eu gosto muito da igreja, mas eu gosto de uma igreja que a mulher
não corta cabelo, que não usa maquiagem. Porque essa igreja aqui, parece que o mundo está entrando aqui na igreja, desse jeito ela falou para mim. O mundo está entrando na igreja. É a igreja da porta larga. Eu falei, irmã, realmente a igreja da porta larga para entrar bastante gente mesmo. Mas deixa eu falar para a senhora, mas o caminho não é largo, não. Aí eu sentei com ela e falei, qual é mais fácil para a senhora? Usar essas roupas que a senhora veste? Ou de repente a senhora está com o seu filho, um bebezinho no seu colo, e vem um cara e mata seu filho num assalto de banco e mata seu filho. Qual é mais fácil para a senhora? Usar essas roupas ou perdoar o cara que matou seu filho, que estava no seu braço? Ah, é bem mais fácil usar essa roupa. Eu digo, pois é, isso aí, o seu que é o evangelho largo. Esse aqui é o estreito. Lá em São Caetano, São Paulo, um bandido entrou numa agência bancária para assaltar e matou um pai, cara novo, muitos anos atrás isso. Cara bem jovem, 20 e poucos anos, primeiro filho. Matou ele não, aliás, matou a mulher e o filho. A mulher estava com o bebezinho no colo, ele estava na fila do banco, o assaltante atirou, o tiro pegou na criança e bateu na mulher, e matou os dois. E sabe o que foi que perguntaram para esse rapaz? O que você quer que faça com quem matou sua esposa e seu filho? Ele falou assim, olha, se eu tiver a oportunidade de falar com essa pessoa, eu vou apresentar Jesus para ele. Ele fez isso porque ele não tem Jesus na vida dele. Se ele tivesse Jesus na vida dele, jamais ele ia fazer uma coisa dessa. E você tem raiva desse rapaz? Não, já perdoei ele. Isso é o evangelho. É fácil isso? Eu estou falando aqui, parece que é fácil, né? É fácil você perdoar a pessoa que faz uma tragédia dessa na sua vida? Não é, meus irmãos. Mas o evangelho é isso. Perdoar. Andar com Jesus, você vai aprender a perdoar. Andar com Jesus, você vai aprender a valorizar as pessoas como Jesus valoriza. Você vai olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, não com os seus olhos. Você olha, você vê a pessoa de um jeito, mas Deus vê de outro jeito. Nós encontramos isso na Bíblia. Samuel foi lá para ungir na casa de Jessé, o meu xará, e foi lá que Deus mandou ele lá, porque ali tinha um rei. Era ali que Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser rei. E na hora que vem os rapazes, faz aquela festa, aquele banquete, aí veio Eliabe, o mais velho, bonitão, forte, marombado. E quando o profeta olhou, disse, essa aqui vai ser fácil. Essa aqui eu vou tirar de letra, vai ser rapidinho. Esse aqui que é o rei. Quando o profeta foi para ungir, Deus falou, não escolhi esse aí não. Chama outro. Aí veio Samar. Também não escolhi esse. Veio outro. Também não escolhi esse. Passou um por um. E o profeta ficou encucado. Acredito que o profeta até pensou, será que eu estou sendo usado por Deus mesmo? Será que eu estou recebendo revelação de Deus mesmo? E ele falou, tem mais jovem aqui nessa casa não? Você não tem mais filho não? Acabaram os mancebos? Aí Jessé falou, tem um que está lá no campo, cuidando de ovelhas. Estava Davi lá. Davi estava ali. Segundo alguns historiadores, falam que Davi não era filho da mulher de Jessé, que Davi era filho de outra mulher. E por isso que ele não era muito bem quisto, não era bem visto na família. Não era bem aceito. Isso é historiadores. E você vê que eles fizeram o banquete, nem chamaram Davi, chamaram só os outros, né? Mas lá vem Davi, aí vai chamar esse garoto lá,
E quando entra Davi, fedendo a cocô de ovelha, fedendo a mato, todo suado. E quando ele entrou, Deus falou: é esse aí, unge, é esse que eu escolhi para ser o rei de Israel. Porque nós vemos as coisas, as pessoas, pela nossa ótica. Nós julgamos as pessoas pela nossa ótica. Mas quando a gente diz, Senhor, faz com que eu veja com os teus olhos, aí é diferente, a gente começa a ver as pessoas diferentes. E ali Deus conhece. Então, quando a gente passa pelo processo do discipulado, do caminhar com Jesus, é claro que você no discipulado, você vai precisar de um irmão mais maduro, que vai caminhar, levar você a conhecer o caminho. Vai depender, você no discipulado, você vai depender de duas mãos. Duas mãos. Nós temos aqui um vaso. Imagina que esse é um vaso de barro. O oleiro, quando ele está lá na roda, fazendo o vaso, ele está aqui, e ele está com a mão por dentro, né? Fazendo, alguém já viu a olaria? O oleiro fazendo um vaso, uma olaria? É interessante, né? Ele pisa lá, e o vaso vai rodando, rodando, aí ele põe a mão por dentro para ficar, né, bem bonitinho, e a outra mão por fora. A outra mão por fora. São duas mãos trabalhando na formação do vaso. E tem duas mãos na nossa formação no discipulado. Nós temos a mão do Espírito Santo que trabalha por dentro. Aquilo que o homem não pode trabalhar, aquilo que o homem não pode mexer, aquilo que ninguém pode agir, só ele vai trabalhar, porque ele está formando um vaso para ele. E a mão por de fora é o seu discipulador, o seu pastor, o seu orientador, é a pessoa que está ao seu lado ali, orientando você na jornada, na vida cristã. Discipulador não é dono de ninguém, meu discípulo, né? Uma vez eu peguei ranço dessa palavra que as pessoas diziam, fulano é meu discípulo. Não, ele é discípulo de Jesus. Eu apenas sou um instrumento nas mãos de Deus para ajudá-lo no processo. Eu sou apenas um instrumento. Paulo entendeu muito bem isso. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele jogou para Cristo. Então, no discipulado tem as duas mãos. A mão que trabalha por fora é a mão do meu discipulador, me corrigindo. A Bíblia diz assim, a Bíblia mostra assim, você está fazendo assim, mas o que está escrito aqui? Aí ele vai ler, realmente você tem razão. E a mão que trabalha por dentro é aquelas coisas que a gente não consegue se libertar com palavras, que não são comportamentais. Quando é uma questão comportamental, é mais fácil. Mas quando é uma coisa que está enraizada na tua alma, um vício, algo que está enraizado na tua alma, só a mão do Espírito Santo para... Só ele mesmo. Só ele. Uma vez, meu irmão, com dificuldade, eu tenho vontade de seguir a Jesus, mas tem essa dificuldade aqui. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Aquilo que Deus não quer em você e que você não dá conta de tirar, ele tira, se ele achar que está incomodando ele. Se ele estivesse incomodando com isso, ele vai tirar, mas se ele não estivesse incomodando, se ele não estiver nem aí, e aí, como é que fica? Você vai deixar de seguir a Jesus por causa disso? Aí ele parou, pensou, falou, tu tem razão, é isso mesmo. Amém, amados? Então, caminhar com Jesus, andar com Jesus, o discipulado é andar com Jesus. E nem é todo mundo na igreja, ainda vou dizer mais uma para vocês. E nem é todo mundo na igreja que está apto, que está disposto a entrar nesse processo de discipulado. E aí? Quem não é discípulo vai para o inferno? Não. Se você
Mesmo que você não entrou no processo do discipulado, você é salvo porque você entregou sua vida a Jesus. Você creu nele. Você creu em Jesus? Foi de coração. Glória a Deus. Você vai para o céu, meu irmão. Sem acessórios. Não aceite ninguém querer colocar acessórios na sua vida. Ah, você não vai para o céu porque você fez isso. Você não vai para o céu porque você fez aquilo. Eu sou bem radical nisso aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui que é bem radical mesmo. E muitos crentes ficam para morrer quando eu falo isso. Deus não tem ex-filho. Alguém aqui tem ex-filho? Alguém aqui? Alguém que deseja ter ex-filho? Seu filho pode aprontar, pintar o sete com você, mas ele continua sendo seu filho. E você vai continuar amando e pagando preço para ver ele mudar de vida. Amém? É filho. Filho é filho. Filho nunca mais vai deixar de ser filho. Bota isso na sua cabeça. Se alguém quiser dizer para você que você não é salvo, diga: é mentira do diabo. Satanás está usando a tua boca para falar isso para mim. Porque eu entreguei minha vida a Jesus. E eu não perco a minha salvação por essas besteiras que você está dizendo aí. Amém? Em nome de Jesus. Agora, para que o discipulado? Ah, então se eu sou salvo sem ser discipulado, para que eu vou querer o discipulado? Aí entra outro ponto. Aí entra a terceira fase do processo. Né? Aí entra a terceira fase do processo. Ele diz aqui, ó. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade e expelir demônios. O discipulado é para preparar você para servir no reino de Deus. É capacitar você. É te dar armas, ferramentas para você atuar no reino de Deus. Eu aceitei Jesus com 18 anos, com 24 anos eu comecei a pastorear. Primeira igreja, ainda estava fazendo seminário na época, quando eu pastoreei a primeira igreja. E eu tinha um medo terrível de expulsar demônio. Eu pentecostal, falando em línguas, profetizando, tendo visão. Mas quando alguém chegava para mim e dizia: tem um endemoniado, eu dizia: não, meu ministério, isso não é meu ministério. Eu tinha medo de expulsar demônio. Eu dizia lá, eu me escondia na palavra ministério. Eu dizia: não é meu ministério.